Você já ficou olhando para um objeto velho, sabendo que deveria jogar fora, mas simplesmente não conseguiu? Talvez seja aquela caneca trincada que você usa todo dia. Aquela blusa que já não serve mais, mas que você dobra com cuidado e coloca de volta na gaveta. Aquele tênis que já não aguenta mais uma lavagem, mas que você não consegue levar ao lixo. Sabe o que é isso? Não é frescura, não é preguiça de organizar a casa. Não é apego à coisa material no sentido ruim que as pessoas falam por aí. É o seu cérebro funcionando exatamente da forma como ele foi programado para funcionar. E hoje você vai entender por que isso acontece, o que a ciência explica sobre esse processo e como você pode usar esse conhecimento para cuidar melhor de você mesmo e das pessoas que você ama. Porque entender o próprio cérebro não é coisa de médico ou de quem estudou muito. É uma ferramenta de vida. E eu vou te contar isso de um jeito simples, que você vai levar para casa e vai usar de verdade. Fica comigo até o final, porque o que eu vou te contar nos últimos minutos pode mudar completamente a forma como você enxerga esse sentimento que você carrega há anos sem entender direito. O cérebro e os objetos, uma relação mais profunda do que parece. Vamos começar por onde tudo começa, dentro da sua cabeça. O seu cérebro é uma máquina incrível de sobrevivência. Ele passa o tempo todo registrando o que é importante para você, o que te faz sentir seguro, o que te faz sentir amado. E uma das formas que ele usa para fazer isso é criando associações entre momentos da sua vida e os objetos que estavam presentes nesses momentos. Parece complicado? Não é. Pensa assim, aquela caneca trincada que eu mencionei antes. Talvez ela não valha nada no mercado, mas talvez ela seja a caneca que a sua avó usava toda manhã. Talvez ela estivesse na mesa quando você tomava café com ela no sábado de manhã, escutando as histórias dela. O seu cérebro não registrou só a caneca. Ele registrou o cheiro do café, a voz da sua avó, a sensação de segurança daquele momento. E toda vez que você olha para aquela caneca, o cérebro reproduz tudo isso de uma vez. Isso tem um nome na ciência. Chama-se memória episódica. É a memória dos momentos vividos, com emoção e tudo dentro. E ela vive numa parte do cérebro chamada hipocampo, que trabalha junto com a amígdala, a parte responsável pelas emoções. Quando você tenta jogar fora a caneca da sua avó, no entendimento do seu cérebro, não é só a caneca que você está descartando. É o cheiro do café, é a voz dela, é o sábado de manhã, é a segurança. Por isso dói a dopamina e a saudade. O que acontece de verdade no seu corpo, mas a coisa vai mais fundo ainda. Além da memória, tem uma química acontecendo no seu corpo quando você lida com esses objetos. Quando você olha para aquele objeto antigo e sente aquele aperto no peito, aquele sorriso meio triste, aquela saudade, o seu cérebro está liberando uma mistura de substâncias químicas. Uma delas é a dopamina, que você já deve ter ouvido falar. A dopamina é o neurotransmissor do prazer, da recompensa, da antecipação de coisas boas. Mas espera, se o apego dói, por que a dopamina está envolvida? Porque o seu cérebro não está processando só a dor de perder, ele está processando a memória do prazer que aquele objeto representa. É como se toda vez que você vê o objeto, o cérebro fizesse uma viagem no tempo e sentisse um gostinho daquela alegria que você viveu. E isso é prazeroso, mesmo que venha misturado com dor. Por isso a saudade é tão estranha. Ela dói e agrada ao mesmo tempo. Você chora, mas não quer parar de lembrar. Você sente falta, mas guarda a memória com carinho. Uma pesquisa da Universidade de Southampton, na Inglaterra, mostrou que quando as pessoas sentem saudade, elas se sentem mais conectadas com outras pessoas e com um sentido de continuidade na vida. A saudade, segundo os pesquisadores, não é só tristeza. Ela é uma âncora emocional.
Ela te lembra de quem você é, de onde você veio, do que importa. E os objetos físicos são os gatilhos mais poderosos dessa âncora. Objetos como extensão da sua identidade. Agora vem uma parte que vai fazer você pensar diferente sobre tudo isso. Os psicólogos têm um conceito chamado eu estendido, do inglês Extended Self. Foi o psicólogo Russell Belk quem desenvolveu essa ideia nos anos 80, e ela continua sendo estudada até hoje. A ideia é a seguinte: a nossa identidade não está só dentro de nós. Ela se estende para os objetos que possuímos, para os lugares onde vivemos, para as pessoas com quem convivemos. Quando você diz, esse é o violão do meu pai, com um tom diferente do que você diria, esse é um violão. Você está dizendo que aquele objeto faz parte da sua identidade. Ele não é só um instrumento, ele é uma extensão do seu pai. E por isso, de certa forma, é uma extensão de você também. Pensa numa situação do dia a dia. Você está arrumando a casa e acha a camisa de time do seu filho mais velho. Uma camisa velha, desbotada, do tamanho de quando ele tinha 8 anos. Hoje, ele tem 25 e mora em outra cidade. Você não vai jogar essa camisa fora. Não porque você seja apegado a material, mas porque jogar aquela camisa fora parece jogar fora um pedaço daquele menino de 8 anos que não existe mais da mesma forma. O que você está guardando não é o tecido. Você está guardando o tempo, e isso é profundamente humano. Quando o apego vira um problema, entendendo o limite. Aqui eu preciso ser honesto com você, porque até aqui a gente falou do apego de um jeito bonito, e ele tem esse lado bonito mesmo. Mas tem um ponto em que o apego começa a trabalhar contra você, e é importante saber reconhecer esse ponto. Quando o acúmulo de objetos começa a ocupar espaço que você precisa na sua vida real, espaço físico, espaço emocional, espaço mental, ele deixa de ser uma âncora que te sustenta e vira uma âncora que te prende no fundo. Existe um quadro reconhecido pela psicologia chamado transtorno de acumulação. Nesse caso, a dificuldade de descartar objetos é tão intensa que compromete a qualidade de vida da pessoa, os relacionamentos, a saúde, e não é frescura, não é preguiça, não é falta de caráter. É uma condição real, que tem tratamento e que merece acolhimento. Mas antes de chegar nesse ponto, existe um território enorme que a maioria das pessoas habita, que é o do apego funcional. Você guarda mais do que precisa, sente dificuldade de soltar algumas coisas, mas a sua vida continua funcionando. E aí a questão não é patológica, é emocional, é humana. A pergunta que você pode se fazer é simples. Esse objeto me traz conforto ou me gera culpa? Se toda vez que você olha para aquele objeto, você sente um aperto de culpa por não ter jogado fora, por não saber o que fazer, por não conseguir tomar uma decisão, aí pode ser o momento de olhar com mais atenção. Não de forma agressiva, não num grande dia de limpar tudo, mas com cuidado, no seu tempo, talvez com a ajuda de alguém de confiança. Como desapegar sem violentar você mesmo? Então, a grande questão prática é: como fazer isso de um jeito que não te destrua por dentro? A primeira coisa que eu quero que você entenda é que desapegar não é esquecer. Essa é uma confusão que muita gente faz. Jogar a camisa do seu filho fora não apaga a memória do menino de 8 anos. Dar a caneca da sua avó para alguém que vai usar com carinho não apaga o cheiro do café da manhã de sábado. A memória vive no seu cérebro, não no objeto. O objeto pode ajudar a acessar a memória, sim, mas ele não é a memória. Uma prática que os psicólogos chamam de ritual de despedida tem ajudado muita gente com isso. Em vez de simplesmente jogar o objeto fora, você cria um momento de consciência.
Você pega o objeto, você lembra das memórias que ele carrega, você agradece. Sim, isso pode soar estranho, mas funciona. E então você o libera, doa, recicla, enterra simbolicamente. Você cria um encerramento com respeito. Outra estratégia é a fotografia. Fotografar o objeto antes de descartar é uma forma de preservar a memória visualmente sem precisar guardar o objeto fisicamente. Muita gente que faz isso relata um alívio enorme. O objeto vai, mas a imagem fica. E tem também a estratégia do propósito. Em vez de jogar fora, você doa. E não doa de qualquer jeito. Você doa com a consciência de que aquele objeto vai continuar gerando valor para alguém. Aquela blusa vai aquecer outra pessoa. Aquele livro vai ser lido de novo. Isso transforma o ato de soltar em um ato de generosidade. E o cérebro lida muito melhor com a perda quando ela tem um propósito. O que os objetos nos ensinam sobre amor e tempo. Eu quero chegar aqui numa reflexão, porque esse assunto vai muito além da organização da casa. Os objetos que guardamos com tanto cuidado são, na verdade, a forma mais concreta que temos de lidar com o tempo. A gente não consegue parar o tempo, não consegue trazer de volta as pessoas que foram, não consegue voltar para versões antigas de si mesmo, mas consegue guardar uma caneca, consegue guardar uma camisa, consegue guardar uma carta, uma foto desbotada, um bilhete escrito à mão. E talvez o que esteja por trás de tudo isso seja uma das necessidades mais profundas do ser humano. A necessidade de continuidade. De sentir que a vida tem um fio que a atravessa do início ao fim. Que você não é uma folha ao vento. Que existe uma história que faz sentido. Que as pessoas que você amou deixaram uma marca que não some com o tempo. Os objetos antigos são, de certa forma, a nossa tentativa de manter as pessoas que amamos vivas em algum lugar. E isso é lindo. Isso é amor que continua além do tempo, além da presença física, além da possibilidade de encontro. Então, da próxima vez que você segurar um objeto velho e sentir aquele aperto no coração, não tenha vergonha. Não se julgue por ser apegado demais. Reconheça o que está acontecendo. O seu cérebro está te mostrando o que importou para você. Está te mostrando quem você amou. Está te mostrando de onde você veio. E isso tem valor, muito valor. Então, o que a neurociência nos ensina sobre o apego a objetos antigos? Ela nos ensina que isso não é fraqueza, que é o seu cérebro fazendo o trabalho dele, conectando memória, emoção e identidade de uma forma que faz parte de ser humano. Ela nos ensina que os objetos não guardam coisas, eles guardam pessoas, momentos e sentimentos. Ela nos ensina que desapegar é possível, mas que precisa ser feito com respeito por quem você é e pela história que você carrega. E ela nos ensina, talvez o mais importante de tudo, que o amor que você sentiu é real e que ele não precisa de um objeto físico para sobreviver. Ele sobrevive em você, na forma como você trata as pessoas, na forma como você lembra, na forma como você ainda carrega todos os dias um pouquinho de quem fez parte da sua história. Cuide de você, cuide das suas memórias. Cuide de quem você é. E se alguém na sua vida está passando pela dificuldade de soltar algo, um objeto, um lugar, uma fase da vida, agora você tem palavras para oferecer além da frase "é só uma coisa". Porque você sabe que nunca foi só uma coisa. Agora, eu quero saber de você. Qual é o objeto que você mais tem dificuldade de desapegar? Aquele que você sabe que deveria ter ido fora há anos, mas que toda vez que você olha, você não consegue. Me conta aqui nos comentários. Conta para mim e para todo mundo que está aqui o que esse objeto representa para você, porque eu acredito de verdade que essas histórias têm poder. E muitas vezes, só de colocar em palavras,
a gente já começa a entender o que está guardando dentro do peito junto com aquele objeto. Escreve nos comentários qual é o seu objeto e qual memória ele carrega. Vou ler cada um. Te encontro nos comentários.